Bom dia, sou o pastor Rony Marques, pastor na Primeira Igreja Batista em Campos Belos, e esse é o canal Deixa a Vida Viver. Nós queremos dar sequência, quero dar sequência à nossa última fala. O tema geral que nós estamos abordando ainda é plenitude de Cristo, e nós estamos relacionando a plenitude de Cristo à questão do mal. Então, eu sei que nós temos aí possibilidade de perguntas, de dúvidas e até mesmo de considerar algumas falas talvez fora de contexto. Então, eu quero abordar outros textos, aproveitar outros textos para reforçar essa ideia e procurar colocar o mal no seu lugar. E a gente percebe na experiência de Jesus que naquele texto nós abordamos a experiência dele ter colocado Judas, que era filho do diabo, dentro do seu colégio apostólico para um fim, para cumprir um propósito. E também citamos a tentação de Jesus. E aí a gente vai, a gente quer afirmar que o problema maior não é o mal externo. A nossa preocupação maior não deve ser com o mal externo. Porque no último vídeo eu percebi que em alguns momentos é como se o de fora não fosse um problema, né? Mas é um problema. Mas o maior problema não é o externo, tá? Então a natureza restaurada, a natureza do filho restaurado, não vai encontrar no mal externo um problema, um grande problema. Então a gente viu Jesus Cristo no início do seu ministério sendo tentado, sendo aprovado pela sua convicção, pela certeza da sua identidade, de quem ele era, daquilo que de fato ele tinha em Deus, daquilo que de fato ele podia como filho de Deus. Tá? Então ele, por ter essa certeza, por ter essa convicção, por ter essa natureza plena de quem ele era diante de Deus e diante dos homens, ele rejeita as propostas de Satanás e de fato é aprovado como filho, e no final disso ele recebe tudo aquilo que o diabo tentou oferecer para ele. Os anjos vêm servir, dar a satisfação, né, da necessidade física. Os anjos vêm servir algo que Satanás propôs para ele, né? E também a gente sabe que Jesus é o Senhor de toda a terra. Na verdade, ele é Senhor de toda a terra. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, né? E nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No segundo momento, Jesus vai para a região dos Gadarenos, e quando ele chega lá, aqueles demônios que atormentavam a vida daquele homem, impulsiona, leva aquele homem a se ajoelhar diante de Cristo Jesus. O diabo vem correndo e se ajoelha diante de Cristo Jesus e adora Jesus e pede misericórdia. Então é isso que nós queremos enfatizar, que o nosso problema maior é a restauração da nossa natureza, é permitir que o Espírito Santo combata o mal que está em nós. Porque na maioria das vezes a gente percebe que nós nos concentramos nesse problema externo, nessa luta de fora, quando na verdade nós temos que vencer primeiramente nós mesmos, nosso ego, nosso eu, nosso orgulho. Então a gente está sempre às vezes tentando se defender, sempre preocupado, sempre às vezes na defensiva, e Jesus vai nessa experiência mostrar para nós que o diabo, diante de uma identidade restaurada, diante de um filho de Deus que sabe que é filho de Deus, a autoridade que tem, ele não vê esse filho numa condição de luta, ele vê esse filho numa condição de sujeição, ele se sujeita a esse filho.
Então, parece que nós estamos querendo travar uma guerra com ele, sem entender primeiro que o maior problema é a nossa restauração, é a nossa natureza, que ainda existe muitas áreas que estão decaídas, e por nós não entendermos isso, acabamos sendo vitimizados pelos nossos próprios pensamentos e incapacitados de manifestar nossa autoridade diante desse mal que está em volta. Então eu queria chamar a atenção primeiro, relembrar, né, que nós enfatizamos que o mal, aliás, assim como o bem cumpre um propósito divino, o mal também cumpre um propósito divino. Eu quero partir do texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer, naquela experiência que ele começa falando de um homem que foi levado até o terceiro céu e viu coisas inigualáveis, coisas inefáveis. Então, no final disso, ele vai dizer no versículo 7 o seguinte: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, é interessante nós olharmos para esse texto, porque esse texto nos dá clareza também acerca disso que nós estamos falando. Paulo, no início da sua vida cristã, ele está falando aqui aos Coríntios, ele diz que essa experiência foi há 14 anos atrás. Então, aproximadamente o tempo que Paulo estava iniciando ainda a sua vida ministerial, a sua vida de oração e tal. E Deus permitiu a ele ter uma experiência singular, extraordinária, do céu, dos poderes, da glória de Deus. E ele disse que por causa disso, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não perdesse o contato com a terra, para que ele não deixasse de ser um habitante da terra, cheio do temor de Deus, ou continuasse lidando com os seus irmãos com a mesma naturalidade, a mesma simplicidade, ele disse que Deus autorizou, permitiu que Satanás, um mensageiro de Satanás, colocasse um espinho na sua carne, algo que o fizesse sofrer, ou algo que fizesse ele lembrar da sua realidade terrena. Então é interessante nós percebermos isso, porque a quem foi às alturas, Deus usa o mal para permitir que ele continue convivendo humildemente nessa condição terrena. E por um outro lado, nós vamos perceber que é aquele que está numa experiência abaixo daquilo que Deus quer, ou descrente em relação a toda a sua grandeza e a grandeza do seu Pai, Deus também usa o mal para tentar despertá-lo para a grandeza de Deus, a grandeza de quem Ele é. Então, às vezes, como filho de Deus, pessoas estão vivendo abaixo daquilo que é a nobreza, a dignidade de um filho de Deus. Então, Deus também usa o mal para levar ele a um novo estágio. E nós vamos perceber isso na experiência de Jó. Jó, a princípio, a gente pensa que Jó já tinha o máximo de experiência com Deus. E depois de toda aquela experiência de sofrimento, onde na verdade não é Satanás que pergunta primeiramente sobre Jó, é Deus que pergunta sobre Jó para Satanás,
Então, parece que Deus já tinha esse interesse de despertar em Satanás o desejo para focar, para atingir Jó de alguma maneira. Então, depois disso, nós vamos perceber que Jó entra no nível de relacionamento com Deus muito diferente, onde ele mesmo diz: os meus antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem claramente. Então percebe que Jó sai de um nível baixo e vai a um nível alto. Paulo foi elevado a um nível alto na experiência com Deus, e Deus agora autoriza o mal para trazer ele à experiência de dependência dessa vivência terrena, de saber lidar com os problemas, as fraquezas dos outros e tal. Então, é isso que nós precisamos entender acerca da espiritualidade e acerca do mal. Porque às vezes a gente quer buscar a Deus para extinguir o mal. E nessas experiências nós percebemos que tanto aquele que parecia estar bem com Deus, Deus usou o mal para elevar a sua espiritualidade. E aquele que teve um nível alto de espiritualidade com Deus, agora tem um mensageiro de Satanás que coloca um espinho, algo que faz Paulo sentir-se humano, algo que faz com que Paulo não fique tão dependente ou só dependente das coisas extraordinárias de Deus, mas dependente dessa realidade humana, ligado o seu coração também nessa realidade humana. Porque geralmente é isso que é o risco que nós corremos, de nos ensoberbecer diante da espiritualidade. E a espiritualidade é para nos tornar conscientes de quem nós somos, de onde nós habitamos. Somos cidadãos dos céus, somos seres espirituais, somos filhos de Deus, mas pertencemos a esse ambiente e ainda habitamos numa natureza sobre uma natureza que pode vacilar em algum momento por causa do pecado, a mentalidade que está em um processo de restauração. Então, para nós entendermos isso claramente, o mal ele está cumprindo um propósito de Deus. Então, Paulo orou 3 vezes pedindo para que esse mal, para que Deus tirasse aquele mal. E aí eu fiquei pensando essa semana sobre isso. Então a gente não pode estar preocupado com o espinho. A gente não pode estar preocupado em tirar o espinho, em que Deus tire o espinho. Porque quando Deus quiser tirar o espinho, Ele vai tirar o espinho. Mas no caso de Paulo, por exemplo, aquele espinho não foi tirado. Paulo teve que conviver, aprender a conviver com aquilo. Então às vezes nós achamos que o nosso maior problema é o espinho, e para Deus é a nossa salvação. É a forma de nós estarmos guardados nele, de nós estarmos dependentes dele. Então nós queremos às vezes expulsar o mal da nossa vida, que Deus tire todo o sofrimento, toda a angústia. Nós queremos que as pessoas da igreja sejam boazinhas, sejam santas. E tem gente lá que não tem compromisso com Deus, tem gente lá que não foi chamado por Deus, tem gente lá que está fazendo a sua própria vontade e talvez pode vir a experimentar uma conversão futuramente, mas talvez morra sem conhecer realmente o amor de Deus. Então cabe a cada um de nós entendermos isso. O nosso foco não é primeiramente o exterior, o de fora. O nosso foco é nós estarmos sendo guardados, nós estarmos sempre sendo protegidos, tá? Há algo interessante também que me vem à mente é a experiência de Davi, quando naquele auge do governo do reinado de Davi, Deus, por perceber que os israelitas tinham quebrado uma promessa aos gibeonitas que Josué tinha feito, Deus incita no coração de Davi para fazer o recenseamento. Joabe sabe que aquilo não é bom, os líderes de Israel sabem que aquilo não é bom, mas o texto bíblico diz que Deus fez com que Satanás colocasse aquilo no coração de Davi,
para que ele pudesse trazer uma maldição sobre o povo de Israel e para que ele pudesse fazer lembrar ao povo que eles tinham quebrado uma promessa cujo nome de Deus tinha inserido nessa promessa. Tá? Então, interessante, Deus incitou Satanás para colocar o desejo no coração do servo dele para fazer um erro, para fazer um mal ao povo de Israel, para que Deus pudesse fazer justiça, para que depois pudesse limpar o seu nome e o nome do próprio povo de Israel, que tinha feito uma promessa aos gibeonitas. E isso é interessante para nós entendermos a questão do mal também ligada a essa plenitude do Espírito. Então, o problema não é o mal, o problema é o que Deus está querendo fazer com esse mal nas nossas vidas, que nos cerca. Nós estamos às vezes apavorados, agora é o coronavírus e tal, então estamos assustados com isso, mas isso cumpre um propósito. A gente já está orando para Deus tirar esse mal e tal, como se isso não viesse da parte de Deus, autorizado da parte de Deus. Nós sempre tivemos enfermidades e outras coisas tão graves e sempre vamos ter. Então nós precisamos aprender a ressignificar o sofrimento. O povo de Israel, por exemplo, o povo judeu, é um povo que tem sofrido muito, mas nós percebemos que esse povo é um povo que aprendeu a ressignificar o sofrimento. E nós precisamos aprender também a ressignificar o sofrimento, aprender a reconstruir a nossa vida diante do sofrimento e aprender que Deus está cumprindo um plano, que Deus está trabalhando em nós por meio desse sofrimento. Deus não manda o mal, Deus não manda a disciplina simplesmente para fazer a sua justiça ou para nos punir. Ele manda o mal, ele faz a sua justiça para nos tratar, para nos curar do nosso egoísmo, da nossa ignorância e da nossa tolice. Tá? Então Deus abençoe você, Deus nos abençoe e nos dê espírito de entendimento para lidar com o sofrimento, para lidar com o mal. E percebermos cada dia se esse mal externo, Deus não está querendo fazer algo em nós. Na verdade Ele está sempre querendo e nós precisamos estar atentos a isso. E aí eu encerro com duas declarações. Uma é a de Davi, que ele diz, né, que foi muito bom ele ter sido afligido. Ele entendeu depois que foi muito útil ele ter sido afligido, porque isso produziu algo muito bom, algo muito poderoso na vida dele. E a outra palavra é de Paulo, quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. E é interessante isso. Essa semana eu fiz uma pergunta diante desse assunto também, relacionado a isso. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, quanto tempo nós estamos dando para Deus cumprir a sua vontade? Quanto tempo nós estamos dando para Deus cumprir a sua vontade? Porque quando as coisas ficam embaraçadas, parece que a gente não consegue lidar com essa vontade que é boa, perfeita e agradável, assim como o espinho na carne de Paulo, que era algo bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Tá? Então, que Deus nos dê entendimento para entender isso e viver, experimentar cada dia a plenitude do Espírito, permitir que Deus nos molde, que Deus nos trate. Deus abençoe. Eu sou o pastor Rony Marcos e é uma alegria podermos estar juntos através desse meio de comunicação.